Olá, este é o curso de Price Action, módulo 23, topos e fundos redondos. A maioria dos padrões de reversões você tem que lembrar, eles irão falhar. Então ficar procurando padrão de reversão em uma forte tendência não é uma boa estratégia. O termo topos e fundos redondos, ele não possui muito significado, embora ele seja muito usado na comunidade de traders. E o que você deve focar mesmo são os padrões que eu já ensinei, que são o padrão de grande inversão de tendência, o GIT, os triângulos e as bandeiras finais. Esses são os padrões mais importantes de reversão e, na verdade, todos os outros padrões acabam se assemelhando e recaindo sobre esses três. É por isso que você deve manter a análise sempre bem simplista. Então estude os respectivos módulos. Veja este exemplo de topo redondo, no qual o mercado está numa forte tendência de alta. Veja como ele começou com vários candles compradores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles compradores em microcanal, pequeno pullback, vários candles grandes compradores, parecendo que é um clímax, né, um apogeu da alta, e um topo duplo aqui na forma de topo redondo. Eu não tomaria essa venda, mesmo porque nós temos uma linha de tendência aqui pequenininha que foi rompida, mas com pouca pressão vendedora, né? E o mercado atingiu a média aqui, nem atingiu a média aqui nessa primeira tentativa de reverter a tendência, ou seja, rompeu uma pequena linha de tendência aqui, não atingiu nem a média, fraca força vendedora, e depois dando uma entrada aqui com um pequeno candlezinho aqui de sinalização, né? Poderia ter pegado uma venda aqui, mas o espaço para lucro aqui é muito pequenininho, né? Então eu não me aventuraria nesse trade aqui de venda, até mesmo porque a linha de tendência maior está aqui e ela foi rompida mais ou menos nessa direção. Então seria um trade de baixa probabilidade, bem baixa mesmo, e com pouco espaço para lucro, né? Aqui nesse novo slide aqui, a continuação aqui mais desenhada, a pequena linha de tendência que foi rompida, né? E aí, se você considerar essa pequena linha de tendência aqui, seria o setup GIT, né? Grande inversão de tendência, rompe a linha de tendência, tenta testar a média móvel aqui, que não é obrigatório, nesse caso ficou bem longe, e faz o topo duplo, um pouco mais baixo, né? E ativa o setup de grande inversão de tendência. Mas veja que os critérios aqui estão todos muito meia boca, né? Nós temos uma forte tendência, o rompimento de uma pequena linha de tendência, 4 candles, 5 candles se considerar essa doji como compradora, 5 candles compradores até o topo. Então eu não vejo nenhuma justificativa para você tomar esse trade aqui na venda. Ou seja, se eu perguntasse para você qual posição no mercado você deveria tomar olhando esse gráfico aqui, você ainda deveria responder para mim sempre posicionado na compra, ok? E mesmo que você estivesse procurando um setup de venda, você não precisaria ficar procurando um topo ou fundo redondo, aqui um topo redondo. Esqueça essa determinação, ela não vai lhe ajudar no momento de fazer trade, e você deve apenas procurar o setup grande inversão de tendência, ou seja, traçando a linha de tendência, aguardando o rompimento dela, o teste do extremo, ou um pullback, e a continuação da queda. Ou você pode procurar por uma bandeira final, né, o rompimento disso aqui para cima, a falha, e aí a queda. É muito mais interessante do que ficar procurando topo e fundo redondo. Ou ainda você também poderia procurar um triângulo expandido, ou até mesmo um triângulo no topo, que é um sinal de reversão muito melhor. Aqui é como continuou o mercado, né? Você veja que ele rompeu essa parte para cima e falhou, ou seja, é o setup bandeira final, né? Que o Walbrooks ainda complementa no seu livro como bandeira final que falhou, né? Bandeira final falhada. Por que falhou? Porque é uma bandeira final e depois ela rompe para cima e falha, né? Então é muito mais interessante você se atentar ao setup grande inversão de tendência ou ao setup bandeira final ou a triângulos, do que ficar procurando topo e fundo redondo. Então, se não há um forte sinal de venda, como um grande rompimento da linha de tendência, como naquele caso não houve, ou um forte candle sinalizador de venda, como naquele caso também não houve, você deve aguardar o rompimento da linha de tendência e então entrar dentro de uma correção,
né? Por exemplo, aqui sim rompeu a linha de tendência. Se você traçar a linha de tendência aqui de baixo, aqui nós temos o rompimento da linha de tendência. Aí você tem o rompimento para cima e a falha, né? E esses dois candles aqui é uma grande sinalização de venda. Poderia ter vendido sim abaixo desse candle ou abaixo deste outro candle sinalizador de venda, né? Seria o melhor momento para entrar na venda do que entrar aqui ou aqui. Aqui temos um exemplo de fundo redondo, né? Veja que tem um fundo aqui bem redondinho. Porém, não há nenhum rompimento da linha de tendência ainda. Então, tomar trade aqui contra a tendência é uma estratégia perdedora e você deve esquecer fundos redondos e topos redondos, como eu estou lhe dizendo desde o início, e procurar apenas pelo setup de grande inversão de tendência, por bandeiras finais e por triângulos, coisas que não foi o que aconteceu aqui. Agora sim, o mercado rompeu a linha de tendência aqui amarela, né? E aí você poderia ter entrado acima desse candle sinalizador de compra aqui, ou depois de ter visto esta faísca para cima, a correção deixando um baita de um candle sinalizador de compra, você poderia ter entrado acima deste candle sinalizador de compra, mas você pode também ficar com medo por causa desse tamanho deste candle vendedor e entrar apenas numa segunda tentativa, que a segunda tentativa veio logo aqui com um ótimo candle sinalizador de compra. E também você poderia optar para o mercado vir testar o fundo anterior e verificar se os preços se suportam no fundo anterior ou próximo do fundo anterior e procurar por um bom candle sinalizador de compra, ok? Então minha sugestão e a sugestão do Al Brooks, você não deve ficar procurando topos e fundos redondos e sim focar no setup grande, inversão de tendência, triângulos e bandeiras finais, conforme você deve ver nos respectivos módulos. Um abraço!